Olá, eu sou o Paulo Guerra. E eu sou o Antônio Quinteiros. Estamos aqui hoje com o Fernando Nunes Soares. Ele é um especialista na área financeira para pequenas e médias empresas. Fernando, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. E eu, primeiramente, gostaria de perguntar quem é o Fernando Nunes Soares? Bom, o Fernando Nunes Soares é um profissional especialista na área financeira. Eu já ajudei várias empresas, mais de 600 pequenas e médias empresas nessa área financeira. Então, nós estamos aí trabalhando nesse mercado aí há mais de 10 anos, atuando diretamente com o pequeno e médio empresário para ajudar o empresário a se organizar financeiramente e fazer a sua empresa desenvolver e crescer. Fernando, conta para nós, quais são os grandes problemas das micros e pequenas empresas no Brasil? Essa é uma pergunta extremamente oportuna, porque aí fala da posição da pequena e média empresa no Brasil, que muitas vezes o empresário não está bem capacitado e instrumentalizado para gerir o negócio. E aí a educação nossa atual ajuda para esse quadro. Por quê? Porque a gente sai da faculdade, das universidades, para ser um técnico, um profissional, um empregado, e não para empreender. Para empreender a gente tem que ter outras habilidades e conhecimentos para ajudar a empresa a desenvolver. E aí entra a questão financeira extremamente importante para a empresa se desenvolver e crescer. Então aí começam os problemas, porque o empreendedor não está capacitado e aí começa a ter problemas. E aí esses problemas são a consequência dessa falta de preparo. Aí tem várias, né? Aí começa a misturar o dinheiro da empresa com o pessoal, aí não conhece o lucro da empresa, não tem previsões futuras de entradas e saídas, não tem um planejamento financeiro para ver como é que vai organizar o seu crescimento ou administrar períodos difíceis de crise, né? Então esses são os resultados dessa dificuldade que a gente enfrenta aí no dia a dia, no quadro de várias empresas aí. Então vem da preparação. De nossa preparação educacional, não estamos preparados para ser empreendedores. Sim, exatamente isso. E isso aí requer o quê? Não preciso fazer faculdade para fazer isso aí. Vai especificamente se habilitando com cursos específicos, falando sobre finanças. Bom, então o que eu preciso saber para organizar a área financeira da minha empresa? Bom, então contrata um consultor ou assiste meus vídeos que aí vai dar essa habilidade, saber o que é essencial, o que é importante para que a empresa se organize financeiramente e dê o próximo passo aí para o seu desenvolvimento. Legal. Segundo estatísticas do Sebrae, há uma grande mortalidade infantil nessas empresas que começam as suas atividades, né? Na tua opinião, assim, quais são os principais fatores de risco que levam as empresas a ter esse fechamento tão alto, né, nos seus primeiros anos de vida? Boa pergunta e muito oportuna. Atualmente nós estamos vivendo um momento de crise e tem aumentado muito o nascimento de empresas. É aquele funcionário que é demitido, pega o FGTS, seu fundo, e abre uma empresa. Mas será que ele está preparado para aquilo ali? Ele está empreendendo pela necessidade, não com a ideia, com um produto inovador ou já planejado ou amadurecido a ideia. Então esse empresário está empreendendo por necessidade e ele tem que se capacitar para começar a fazer a empresa dele se tornar viável. Esse é um caso. O outro caso é aquele empreendedor mesmo, que ele já preparou a sua ideia, a sua empresa e o seu produto para botar no mercado. E lançar no mercado e começar a vender e a andar com as próprias pernas. Esse também tem que se preparar, porque muitas vezes falta planejamento, não tem um capital de giro necessário. No início, todo início é difícil, porque o mercado não conhece a empresa, os clientes não conhecem, então tem que vender, e aí já sai com um custo fixo, já tendo que ser pago mês a mês, né? E sem ter muitas receitas. Então o que é importante ter? Ter os controles financeiros para ver se está atingindo as metas e trabalhar a venda fortemente para que a venda seja crescente e seja competitivo, tenha um produto bom e que consiga vender bastante para ir cobrindo seus custos fixos. E dentro disso aí também tem que ter um planejamento, saber o seguinte, nos primeiros meses ou até anos,
eu vou ter que injetar dinheiro no negócio, porque daqui a pouco eu vou estar trabalhando no prejuízo e aí vai precisar de dinheiro. E se eu não tivesse dinheiro, eu vou recorrer ao banco. E aí começa uma roda, né? Uma dificuldade, porque o juro é extremamente elevado. E aí vai começando a complicar a vida financeira da empresa, muitas delas fechando, né, no primeiro ano. Perfeito. Fazendo um link com a pergunta de Paulo, eu gostaria que tu me contasses como prevenir-se para não ser a próxima vítima, né? Acredito que nossos seguidores, de alguma forma, Paulo, querem saber isso. Que cuidados devem tomar para não cair nessa situação que você estava nos relatando? Ok, muito boa o gancho, né? Vamos lá. Primeiro passo, a empresa tem que ter os controles financeiros para saber o seguinte, ó, eu estou operando com lucro ou com prejuízo. E aí, dentro disso aí, com esses controles, fazer um planejamento. E aí, desse planejamento, saber o seguinte, que a empresa tem que começar a pensar em guardar dinheiro, fazer um capital de giro para ter uma gordura para os próximos 6 meses, 8 meses, para ela começar a trabalhar capitalizada e se manter mesmo em períodos difíceis. Porque a gente pensa assim, ó, quando está bem, está tudo bem, não tem preocupações, está vendendo, etc. Só que isso aí não dura para sempre. Qualquer economia tem altos e baixos. E com esse alto, a gente tem que ter a consciência que a empresa tem que estar enxuta, com custos controlados, com reserva, com disciplina para ter reserva, exatamente para ter capital de giro, para enfrentar momentos difíceis e com isso não ser a próxima vítima e estar fechando aí em momentos difíceis de venda. Muito bem. Eu te perguntaria assim, quais são os principais desafios, então, para o crescimento? Porque no Brasil é muito comum empresas familiares, né, pequenas empresas, né, que não têm um profissionalismo, né? Muitas vezes o empreendedor, ele é o gestor financeiro, ele é o gerente de vendas, ele é o gerente de produção, ele é tudo, né? Então, assim, existe uma virada, um ponto de virada. Então, quais são, assim, os principais desafios desse crescimento, de se tornar uma média empresa saindo de uma pequena ou de uma grande empresa saindo de uma média empresa? Boa pergunta. Extremamente importante a profissionalização na empresa. E aí começa a questão financeira, extremamente importante, porque vai dar as bases do crescimento. Ó, temos dinheiro ou não para investir? Ah, não tem. Temos dinheiro para melhorar? Não, não tem. Qual é a estratégia de marketing? Será que está funcionando a nossa estratégia de marketing? Ah, se aumentar as vendas, o financeiro é um indicador extremamente importante para mostrar o seguinte, o operacional, está indo bem ou não? E o financeiro tem que se organizar de qual forma? Tem que ter as coisas básicas, mas extremamente fundamentais para mostrar para o empreendedor se a empresa, os controles básicos, o que é? O lucro, um demonstrativo de resultado, onde mostra as receitas, os custos da empresa, os custos variáveis, os custos fixos, e se está tendo resultado, lucro ou prejuízo, né? E isso aí é um ponto de partida, porque daí começa assim, bom, com esse resultado, com esses números que nós temos, como é que nós vamos fazer para melhorar ainda mais? Se está no negativo, como é que nós vamos fazer para sair do negativo? E se está no positivo, com lucro, o que é possível fazer para melhorar mais e crescer mais? Esse é um dos pilares dos relatórios que é extremamente fundamental. O outro é o caixa da empresa, o fluxo de caixa. Então, esse fluxo de caixa tem que ter um controle diariamente, porque as contas a pagar e as contas a receber tem que estar tudo em dia e de forma organizada. Além disso, projetar isso aí, então ter o planejamento financeiro, que é extremamente importante para a empresa se organizar. Ó, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar tal máquina, eu vou pagar à vista o meu fornecedor com desconto de 10%. Então isso aí tudo, o fluxo de caixa ajuda a tomar a decisão mais correta e mais sensata, né, de acordo com a realidade da empresa. Tem outros controles financeiros, e aí mas esses são os principais, porque tem outros controles que seriam formação do preço de venda, que em função desses todos os resultados, será que meu preço está correto ou não? Mas aí é um segundo passo, primeiro tem que ter esse aí para chegar lá no preço de venda. É muito comum, na verdade, né? O empresário, a primeira questão dele é vender. Né? Então ele quer vender, ele precisa vender. Né? Mas nem sempre essa venda ela é uma boa venda. Então ele pode ter uma venda com prejuízo. Ou seja, ele tem que verificar se ele teve lucro. Então as planilhas ajudam muito ele nesse sentido. Né? E também depois que ele vende, ele pode ter uma margem de lucro, mas se ele não recebe o dinheiro logo, isso pode também o tempo comer esse dinheiro. Então é muito importante a questão do acompanhamento do fluxo de caixa, né? Então, muitas vezes, aparentemente,
o empresário pensa que está ganhando. Mas se ele não tiver um excelente controle, né, Com certeza. ele pode ter essa falsa impressão. Com É certeza, isso? com certeza. E o DRE é mensal, então assim, ó, vendi, aumentou minhas vendas. Deu lucro ou não? O DRE vai mostrar. Não deu lucro porque deu muito desconto, pagamos muito caro a nossa mercadoria, ou tem muitos custos envolvidos na produção, tem muito excesso, muita gente, muito custo fixo alto. Custo do estoque. E etc. E aí daqui a pouco não tem lucro. Bom, então não adianta vender. Então eu tenho que começar a olhar internamente a empresa o que é possível fazer. Mas a venda é extremamente importante e é fundamental para qualquer empresa, em qualquer setor e de qualquer tamanho. Fernando, rapidinho explica para nossos seguidores aí o que é o DRE. O DRE é o demonstrativo de resultado de exercício, que é um relatório mensal que registra todas as receitas daquele período, todos os custos variáveis e todos os custos fixos. E aí vai diminuindo até chegar no resultado final, que é o resultado operacional, que é se é positivo é ter lucro, se é negativo ter prejuízo. E eu preciso comprar um software caríssimo para ter isso? Existem planilhas simples? Como é que se resolve isso para principalmente, né, Paulo, para as pequenas empresas? Muito boa pergunta e extremamente oportuna. Muiisso vezes a pessoa, isso aí é muito difícil, complicado. Não tem nada de complicado. Isso aí é uma planilha simples, em Excel. O empreendedor, tendo esses números, a gente preenche na planilha e já vai dar o resultado. Então, mas eu tenho já um software. Bom, se tem um software, melhor ainda. Então já está mais adiante. Mas quem não tem e não tem nenhum controle, ou tem muitas informações, mas não está de forma organizada, a gente concentra isso aí num relatório para mostrar mês a mês para o empresário, de forma simples, objetiva e clara. Perfeito. Muito bem, agradeço aqui a presença do Fernando, acho que foi muito esclarecedor, eu acho que o pessoal que vai assistir esse vídeo aqui realmente vai ficar bastante satisfeito aí com as orientações do Fernando, né? Então, muito obrigado, Fernando, pela tua entrevista aqui. Obrigado, eu que agradeço. E desejando a todos aqui muito sucesso, um abraço a todos. Okay. Até mais. Até mais.